Olá! Se alguém te disse que aplicar um questionário isolado coloca a sua empresa em conformidade com a NR01, essa pessoa está te enganando. E não sou eu quem estou dizendo isso, é o próprio Ministério do Trabalho e do Emprego em um documento oficial. Meu nome é Vanessa Viegas, eu sou jornalista e psicóloga da MAPA HDS e nesse vídeo eu vou te mostrar a resposta que pode te ajudar a evitar uma autuação a partir desse ano, no que diz respeito à NR01, ok? Bom, para começar, eu vou falar que desde 2024, quando a portaria incluiu os riscos psicossociais na NR01, o mercado virou uma bagunça, né? Isso porque apareceram dezenas de soluções, entre aspas, né? A gente via consultoria vendendo questionário pronto, a gente via plataformas cobrando por funcionário só para mandar um formulário, a gente via empresas baixando modelos da internet, até de outros países, né? Sem ajuste nenhum, sem nenhuma padronização, sem personalização, enfim, né? Milhares de situações diferentes. E aí, em abril deste ano, né, o Ministério do Trabalho e do Emprego, ele publicou um documento de perguntas e respostas. E em algumas dessas respostas, né, a gente consegue perceber que ele derrubou essa lógica de que questionário isolado resolveria a gestão de riscos psicossociais. Uma das perguntas diz: é obrigatória a utilização de questionários para avaliação dos riscos psicossociais? Ele diz que não, ele é categórico, não é obrigatório. Em outra pergunta, o Ministério do Trabalho e do Emprego já desenvolveu alguma ferramenta para ser aplicada? A resposta: não. O Ministério do Trabalho e do Emprego ele não estabeleceu nenhuma ferramenta específica, nenhum instrumento específico, nenhuma metodologia ou instrumento oficial único. Não, ele não atribuiu isso a ele. Mas, só que vem a pergunta que eu considero uma das mais importantes, né? Que diz assim: como será tratada a avaliação psicossocial feita via questionário sem outra forma de avaliação? E aí vem a resposta do Ministério do Trabalho e do Emprego. A utilização do questionário padronizado é uma opção da empresa, mas a sua aplicação de forma isolada, ela não é suficiente para caracterizar o gerenciamento de riscos ocupacionais. Não é suficiente. Então, assim, não atende por si só aos requisitos mínimos da legislação. Está escrito ali, está num documento público, que inclusive a gente vai deixar na descrição aqui desse vídeo para vocês poderem consultar, tá bom? E o Ministério do Trabalho e do Emprego, ele explicou também por que um questionário sozinho, isolado, ele não basta. São 3 motivos, basicamente, que eu vou destrinchar aqui. O primeiro deles, os questionários, eles têm limitações metodológicas. Eles podem não abranger todos os fatores de riscos psicossociais que existem na sua empresa, por exemplo. É só a gente pensar assim, por exemplo, uma ferramenta criada lá para os Estados Unidos, né, que é outra cultura, outra amostra, ela pode não capturar o que acontece numa fábrica no interior de Minas Gerais, aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, uma ferramenta também criada para escritórios, ela pode não capturar o que acontece numa frente de obra. São coisas diferentes, são trabalhos distintos. Esse é o primeiro ponto. O segundo, os resultados eles precisam ser analisados tecnicamente e integrados ao processo. Não basta um número do questionário, ele precisa virar um plano de ação, né? Precisa virar uma matriz de risco, ele precisa estar dentro do seu PGR ou da AEP, ok? E o terceiro ponto, o Ministério do Trabalho e do Emprego, ele deixou muito claro que vai olhar a consistência técnica do seu processo. Qual que é a coerência metodológica que você tem? Qual que é a sua capacidade de enfrentar, né, de identificar os perigos, na verdade? Qual que é a sua implementação efetiva? Então, não vai bastar só você ter um papel, você vai precisar ter todo um processo e um monitoramento sobre isso. E aí também vem uma pergunta, né, que provavelmente é de quem está assistindo aqui o meu vídeo. O que eu vou fazer, né? O que eu faço agora? O próprio Ministério do Trabalho e do Emprego também já trouxe essa resposta. O seu processo, ele vai precisar ter no mínimo, vamos lá, identificação de perigos com base nas condições reais do trabalho, avaliação de riscos por critérios de severidade, probabilidade e níveis de risco, que é o que uma matriz de risco faz, por exemplo, né? A participação efetiva dos trabalhadores, seja na escuta, registro, no envolvimento.
Um plano de ação com medidas de prevenção responsáveis, prazos e acompanhamento. E uma documentação que seja rastreável, que comprove tudo isso, com reavaliação também no mínimo a cada 2 anos. Então veja bem, o questionário ele pode ser sim parte do seu processo, mas ele é só uma pecinha do quebra-cabeça, né? Ele não é a peça inteira, não é tudo. Então quem entrega só o questionário está entregando, vamos supor, 10% do que a norma está exigindo. E é por isso que o que a gente faz aqui na Mapa HDS não é vender um questionário, não é só vender uma ferramenta e pronto, né? A gente entrega uma gestão de risco psicossocial completa. Hoje a gente tem aqui o inventário psicossocial, que é um instrumento cientificamente validado. Ele tem 32 dimensões com 8 eixos, né? E ele é o começo desse processo, ele não é o fim, ele não é uma coisa isolada, né? Porque depois que a gente aplica o inventário, os dados eles entram no gerenciador de riscos psicossociais, eles são cruzados, né? Eles geram a matriz de riscos psicossociais em 5 níveis, né? Eles vão alimentar o plano de ação que é exigido pelo Ministério do Trabalho e de Emprego, com sugestões para cada nível de risco também. Eles vão ficar disponíveis para exportação em PDF, prontos para uma provável auditoria. Tudo isso integrado também ao PGR ou à AEP, dependendo do porte da sua empresa. Tudo isso de forma muito rastreável também, em uma única plataforma, em conformidade com a LGPD. E é isso que o Ministério do Trabalho e Emprego chama de consistência técnica. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, clique aqui no link que a gente deixou na descrição do nosso vídeo e conheça o inventário psicossocial da Mapa HDS. Até mais!